Agora vamos para a nossa aula de geografia. Hoje na nossa aula de geografia a gente vai falar sobre a paisagem e as pessoas, certo, pessoal? Lembram que na aula passada a gente falou sobre o ser humano e as paisagens? Nessa aula iremos dar continuidade ao assunto de paisagens, tá? É lá na página 292, ó. A paisagem e as pessoas. O ser humano está sempre transformando a paisagem do lugar onde vive. Os seres humanos, eles sempre estão modificando as paisagens, fazendo construções para facilitar no seu dia a dia, para suprir a sua necessidade de vivência naquele local. O ser humano, ele precisa modificar um pouco. Se ele vai morar num canto onde não tem casa, ainda não tem uma casa construída, ele precisa construir uma casa para poder se abrigar, a sua moradia, para morar com a sua família. Então isso daí já é uma modificação da paisagem onde ele está vivendo. Se ele vai criar algum animal, a vaca, galinha, essas coisas, ele também vai precisar modificar mais um pouco aquele local para a criação dos animais, tá certo? Ó, continuando. Para atravessar os rios, as pessoas constroem pontes. Para encontrar trajetos, as pessoas constroem túneis, escavando montanhas. E para tentar facilitar o trânsito, as pessoas constroem viadutos. Nos rios temos aí a ponte sobre o rio Uruguai, no município de Chapecó, Santa Catarina. Ou seja, para facilitar o seu trajeto e também para não precisar percorrer um caminho muito mais longo, muitas vezes são construídas pontes sobre os rios, que são estruturas que ficam suspensas sobre o rio e permitem que pessoas, carros, motos e outros meios de transporte possam atravessar aquele local, possam passar por aquele local para chegar até outro determinado canto, tá certo? Temos aí também o túnel no município do Rio de Janeiro. Eles também constroem túneis, geralmente nessas cidades grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, são construídos túneis lá embaixo da terra, subterrâneos, para que possam encontrar caminhos mais rápidos para facilitar no dia a dia e também para poupar um pouco de espaço, porque às vezes não tem espaço no meio da cidade para construir determinado caminho. Então eles acharam a possibilidade de criar túneis que passam por debaixo da terra, permite um transporte mais rápido, não ocupa espaço na cidade e leva o meio de transporte de um caminho até o outro, tá certo? Eles também podem ficar no meio de montanhas, que as montanhas são muito dificultosas para destruí-las, demoli-las e criar uma passagem no meio. Então, escavam-se túneis para que possam criar esse caminho. Temos também os viadutos, que é comum a gente ver nessas cidades grandes, como Recife, Caruaru. Aqui em Santa Cruz não tem nenhum viaduto por enquanto, mas em Caruaru já é possível ver um viaduto. Em Recife, que são passagens criadas, suspensas sobre outros caminhos. Ou seja, geralmente a gente vai para Caruaru, a gente vê o carro passando por cima, carro passando por baixo, carro que pega o retorno, passa por baixo e depois passa por cima do viaduto. Isso são tudo formas de caminhos que o ser humano ele constrói para facilitar na sua locomoção. E também é uma modificação da paisagem, ou seja, é uma construção necessária para o dia a dia do ser humano, tá certo, pessoal? Então, o ser humano ele usa as tecnologias, modifica as paisagens para que ele possa facilitar caminhos no seu dia a dia, facilitar chegadas a determinados locais,
facilitar, por exemplo, em Caruaru, se a gente quiser ir para a cidade, a gente passa por debaixo do viaduto. E se a gente quiser passar só por fora da cidade e ir para outro lugar, a gente não precisa passar no centro da cidade. A gente passa por cima do viaduto e já pega o caminho para outra cidade. Então isso facilita, porque se fosse todo mundo num caminho só, iria gerar muito congestionamento e as pessoas iriam perder mais tempo para chegar a determinado local, tá certo? Agora vamos para a nossa atividade lá na página 293. Quesito 1. Reúna-se com os colegas e professor para conversar. Leia as perguntas abaixo. Dê a sua opinião. Troque ideias. Preste atenção na opinião dos colegas e registre suas conclusões no caderno. Bom, como a gente está em período de aulas remotas, vocês irão apenas registrar as suas conclusões no caderno, tá certo? Ou seja, responder, anotar as respostas de acordo com a sua opinião lá no caderno, na matéria de geografia, tá certo? Ó, letra A. É possível transformar uma paisagem sem prejudicar a natureza? Justifique. Você irá dar a sua opinião aí nessa letra A, tá certo? Se é possível, se não é, e justificar por que você acha, tá? Letra B. Todas as modificações feitas pelas pessoas na paisagem trazem benefícios à natureza e para as próprias pessoas. Por quê? Você irá responder de acordo com a sua resposta. Se traz benefícios, se não traz, para a natureza e para as pessoas. E irá dizer o porquê, tá certo? Quesito 2. Observem a paisagem de um lugar em duas épocas diferentes. Temos aí a Avenida Paulista, em São Paulo, no ano de 1907, e temos a Avenida Paulista, em São Paulo, no ano de 2013. Vocês irão observar essas duas fotos no mesmo local, tá certo? Irão responder. Escreva no caderno quais são as principais diferenças que você observou entre as paisagens antigas e as paisagens recentes. Então, vocês irão observar bem essas duas imagens, irão responder lá no caderno o que você observou que mudou na paisagem, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!